Glória a Deus. Convido a todos a lerem comigo Atos, capítulo de número 8, a partir do verso 18. Vamos estar lendo versos 18, 19 e 20. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Só até aqui eu quero trazer uma palavra à Santa Igreja aqui reunida sobre um assunto muito importante, que se torna o tema desta mensagem. A unção de Deus não está à venda. Amém? Antes de tomar seu assento, cumprimente pessoas que estiverem perto de você. Fale: que bom te encontrar aqui. Que bom que você veio hoje para a igreja. Eu quero ser, Senhor amado. Os irmãos podem tomar seus assentos. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Para construirmos um contexto, deixa eu fazer uma breve introdução. Nós lemos sobre Simão. Ele estava em Samaria. Lá em Samaria, ele exercia arte mágica, conforme diz o verso 9 de Atos 8. E ele havia iludido as pessoas de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. E o povo acreditou e seguia esse Simão, de forma que no verso 10 diz que todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Era assim que Simão era tratado em Samaria. Simão era referência espiritual em Samaria. Até que, no verso 12, chega Filipe. E a Bíblia diz que, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e em nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Ou seja, ele era referência espiritual até que o Evangelho chegou. Quando o Evangelho chega, qualquer referência humana desaparece. Por quê? Porque o Evangelho prega o poder de Deus. E o poder de Deus supera a qualquer outro líder espiritual que tente enganar o povo. De forma que o poder de Deus superou o poder de Simão naquele lugar. Não é que Simão não tinha nenhum poder.
Não é que o feiticeiro não tem poder, não é que o diabo não tem poder, ele tem algum poder, mas o Deus que nós servimos tem todo o poder. A Bíblia diz que ele é todo poderoso, não é? Ele é onipotente, aí é só Deus. Então quando o onipotente chega, o resto desaparece. As estrelinhas brilham enquanto o sol não aparece. Quando o sol aparece, as outras estrelas somem do céu. Ué, mas cadê as estrelas? Sumiram, desapareceram? Não, é porque chegou a estrela maior, não é? O sol da justiça. Então o poder de Deus supera o poder do inimigo. Foi assim com Faraó, por exemplo, quando Moisés e Arão chegam à presença de Faraó, e a vara que eles lançam no chão se transforma em uma serpente, Faraó chamou lá os feiticeiros do Egito e fizeram a mesma coisa, não é? A vara deles também se transformou em serpente. E muitos são enganados porque realmente o inimigo tem algum poder. O que acontece é que nós, para lutarmos contra o poder do maligno, basta apresentarmos o poder de Deus. Quando Filipe chega apresentando o poder de Deus supera o poder de Simão. Quando Moisés e Arão chegam apresentando o poder de Deus supera o poder dos feiticeiros do Egito, de forma que a serpente da vara, né, que havia se transformado da vara de Arão, comeu as outras serpentes. Quer dizer, os outros têm até algum poder, mas o poder de Deus supera o poder do inimigo. Então, você que é crente, me ouça, por favor, não fique com medo porque o diabo tem algum poder. Lembre-se que Deus tem mais poder do que o diabo. E o diabo não faz nada se Deus não permitir. Você sabia que para o diabo atuar, ele pede permissão para Deus? Ora, então se o diabo faz alguma coisa, foi porque Deus permitiu. Então tudo que o diabo fizer com permissão de Deus, eu também não preciso temer. Por quê? Porque se Deus permitiu, tem um propósito. Vamos para o embasamento bíblico. Jó passou por um período de muita dificuldade, onde Satanás tirou tudo que era de Jó. Não foi Deus que tirou, não foi o anjo que foi lá tirar, foi Satanás. Mas o que Jó fez para Satanás tirar as coisas dele? Ele era homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. Então ele não fez nada de errado para Satanás tirar. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Que crente que é reto, fiel, temente a Deus, se desvia do mal, que tem que viver sempre na bonança a vida inteira e que Satanás não faz nada contra a vida dele. Não, não é bíblico. Satanás fez contra Jó, levou muita coisa de Jó, mas levou com permissão de quem? De Deus. Satanás não chegou lá e saiu levando o que ele quis. Ele chegou para Deus e disse: Deus, posso tocar em tudo Sofremos que ele tem? pode ser crente, servo. Toca na vida dele. Agora, você pode tocar, você vai ver que ele permanece fiel. Mas pastor, por que Deus permite Satanás se levantar contra a gente? E às vezes parece que ele prevalece contra a gente. Parece que Satanás tem até mais poder, porque o que ele está fazendo está prevalecendo. Por que Deus permite isso? Ora, cada caso é um caso, mas no caso de Jó, é porque Deus queria dar tudo novo para Jó, e tudo em dobro. Então, ele permitiu que Satanás levasse o velho, para poder chegar o novo, e chegar tudo em dobro. Tudo tem um propósito. Tudo que acontece em nossa vida tem um propósito. Até quando Satanás
é que está agindo. Ele só age se Deus permitir. A gente precisa entender o seguinte, quando Deus, voltando para Atos 8, Simão então, Porque, olha, ele se achava, viu? Porque aqui diz que todo mundo seguia ele, do menor até o maior, né? É a grande virtude de Deus. Quer dizer, quando chegou Filipe lá pregando o evangelho, operando sinais, milagres, maravilhas, ele viu que ele não era aquilo que ele precisava ser, né? antes da povo céu também olhou e e subiu disse, usa deste sangue. A gente acreditava. Mata o corpo, Hoje, mas segunda, de um milagre que está fazendo umas coisas aí, é mais, é superior. vejas. Quando chegam os Amigo. apóstolos, porque quando lá em Jerusalém, diz o verso 14, os apóstolos ouviram que Samaria tinha recebido a palavra, que Filipe estava lá sendo usado por Deus, foi para lá Pedro e João, né? Eles foram enviados, e chegaram lá, começaram a orar para eles receberem o Espírito Santo. Ora, Samaria, que achava que já tinha visto muita coisa com Filipe, agora que chegou Pedro e João, e os crentes começaram a ser batizados com o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas estranhas, aí o povo disse, agora é que é Deus mesmo, é superior a Simão 1000 vezes, não tem nem comparação. E Simão se converte também. Fala, não, eu vou dar o braço a torcer, eu quero isso aí. Eu estou aqui disposto a seguir, não é, esses apóstolos aí, porque eu pensava que eu tinha algum poder, mas esses daí tem mais. Então, Simão deseja ser usado por Deus, né? No verso 18 que a gente leu, diz que quando ele viu tudo isso, os apóstolos impondo as mãos e era dado o Espírito Santo, no verso 19 ele pede, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Veja que ele ficou com desejo de ser usado por Deus. Eu queria muito falar com pessoas aqui que têm o desejo de serem usadas por Deus. Isso é legítimo, está certo. A Bíblia Sagrada, inclusive, diz que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, está em 1 Timóteo 3, verso 1. Então, desejar o ministério é válido, é bom, é bonito, parabéns. Você está desejando ser usado por Deus no ministério. 1 Coríntios 14, verso 1, a Bíblia orienta, procurai com zelo os dons espirituais. Em algumas versões diz, buscai com zelo os dons espirituais. Então você que está buscando ser usado por Deus nos dons espirituais, isso é legítimo, isso é bonito, isso é bom, faça isso mesmo. Quem dera se a igreja toda, não essa, não digo a Debra Sumaré apenas, eu digo o corpo de Cristo, se todos tivessem o desejo de serem um canal, um instrumento, um vaso na mão de Deus, para ser usado por Deus. Isso é bom, querer ser usado por Deus, desejo de ser usado por Deus. Aquelas pessoas que quando vem um pregador usado por Deus, no seu coração brota o desejo, Deus, eu queria tanto ser usado como esse pregador. Isso é saudável, isto é saudável. Quando vem qualquer pessoa sendo usada por Deus, seja em profecia, nos dons espirituais, talentos na casa de Deus, seja qual for, você admira e diz, Deus, eu queria tanto ser usado por Ti, eu queria que vidas fossem alcançadas por Ti, assim como esta pessoa está sendo usada para vidas serem alcançadas. Isso é bom, isso é bom. Então, esse lado de Simão, a gente não discute, tá bom? O que ele queria? Ele queria esse poder. Eu quero poder para aquele quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo.
o que revelou o coração de Simão foi a forma. Deus olha e diz, um palito de fósforo. Então, temos que observar não apenas o desejo do coração, temos que observar a forma com que nós vamos alcançar o que o nosso coração deseja. Deus olha e diz, um palito de fósforo. Deus é muito bom. Porém, a pergunta não é essa apenas. Quem quer ser usado por Deus? A pergunta também é: de que forma você vai alcançar esta bênção? Como? Deus olha e diz, um palito de fósforo. Deus é muito bom. Na verdade, ele tentou usar de artimanhas. O que tem de crentes sinceros, piedosos, honestos, fiéis, que começam de forma saudável, querendo ser um instrumento da mão do Senhor, mas às vezes por diversos motivos, ou para abreviar o tempo de espera, ou para fazer aquilo que não é exatamente o que Deus chamou ele para fazer, ou seja, qualquer outro motivo, começa a usar algumas artimanhas para alcançar o que Deus prometeu, é onde o erro começa a atrapalhar a pureza do desejo do coração. Foi isso que aconteceu com Simão. Desejar ser usado por Deus como os apóstolos são, é legítimo. A forma de querer usar de artimanhas para alcançar isso é que atrapalhou tudo. Hoje em dia, não é diferente. Nós vemos pessoas querendo ser grandes pregadores, usados por Deus. Isso está certinho. Agora, o conselho bíblico é, primeiro, espera Deus levantar. Espera Deus abrir as portas. Espera Deus confirmar. Espera o tempo de Deus para isto acontecer. Não precisa adiantar coisas com artimanhas. Deus não precisa de artimanhas humanas para fazer de você um vaso. Ele sabe onde você mora, Ele sabe onde você vive, Ele conhece o lugar onde você trabalha, Ele conhece a sua família, Ele sabe tudo ao seu respeito. O dia que Ele quer te usar, Ele mesmo se encarrega de te levantar e de te usar da forma que Ele quer. Pessoas que veem profetas de Deus recebendo revelações tremendas, palavra da ciência ou palavra do conhecimento, é o nome da manifestação de um dos 9 dons espirituais. É quando aquele que está sendo usado por Deus fala de coisas da vida de alguém que ele não conhece. Por isso se chama palavra do conhecimento. Ele não conhece, ele está sendo usado por Deus com uma palavra de conhecimento a respeito daquela pessoa. Então, eu creio piamente numa pessoa que, sendo usada por Deus, cita o nome, o endereço, o RG, o CPF, a placa do carro, seja do que for. Eu creio piamente que Deus usa pessoas desta forma. Aí alguém que assiste um vaso sendo usado, diz: Deus, me revela o RG. Senhor, o CPF é muito comprido, se o Senhor revelar só o RG, que é mais curtinho, talvez. Senhor, me revela o nome. Se o Senhor não revelar o nome e sobrenome, mas me usa, Senhor. Eu queria receber a revelação, pelo menos do primeiro nome. Se o nome for cumprido, me revela o apelido, pelo menos, Senhor. Alguma coisa. E então, nesse desejo, que é legítimo, a pessoa quer ser usada, mas, como Deus não mostrou, não revelou, aí ele vai para o Instagram, aí vai para o Facebook, procurar informações da pessoa. O nome disso? Artimanhas de Simão.
quer usar de artimanhas para alcançar o ministério que não se alcança com artimanhas. Tem que esperar Deus usar. Eu tive o desprazer de receber uma notícia, há muitos anos atrás, de um grande servo de Deus. É óbvio que eu vou declinar o nome, mas eu preciso contar a experiência dele para servir de exemplo. Deus usava ele de forma tremenda, tremenda. E eu creio que Deus usa alguém da forma que usava ele. Ele arrancava câncer na mão, saía assim, na mão, na mão. Como as pessoas começaram a convidar ele para isso, não era mais, vem aqui pregar o evangelho, vem aqui tirar câncer, vem aqui arrancar tumor. E não é sempre que Deus quer arrancar tumor. Isso exige uma maturidade espiritual, uma maturidade ministerial para entender. Igreja lotada, todo mundo veio ver a manifestação do poder de Deus, mas eu quero dizer que hoje Deus não vai agir desta forma, arrancando tumores, porque Deus faz como Ele quer. E milagres não são espetáculos. Milagre é milagre, espetáculo é espetáculo. Como ele, infelizmente, não vigiou nessa parte, e, infelizmente, não teve a maturidade de orientar os seus ouvintes desta forma. Hoje nós vamos ficar com a palavra. Ah, mas só com a palavra? Irmão, a palavra já é tudo. Quando você tem a palavra, você não precisa de mais nada. O resto é consequência. Os sinais seguem, não é? Quer dizer, o principal é a palavra. Então, hoje nós vamos ministrar a palavra. Quem veio ver algum tipo de espetáculo vai ficar decepcionado, mas não sou eu que faço. Ao invés dele fazer isto, infelizmente, ele começou a pegar tripa de galinha, não sei, matava animal e pegava coisas para, se Deus não operar, pode deixar que eu opero. Se Deus não falar, pode deixar que eu falo. Nós temos que ter muito cuidado e muita maturidade espiritual para quando alguém vem querendo que Deus nos use. Irmãos, a gente precisa ser muito claro de que é Deus quem nos usa, não somos nós que usamos Deus. Irmão, mas faz uma oração por mim. Geralmente quando se pede oração e a pessoa não é muito instruída na palavra, não frequenta, né, os cultos de quinta-feira e não conhece a orientação bíblica, ela, o que acontece? Vai bater na porta do profeta, pedindo uma palavra. Não tenho nada contra isto, muito pelo contrário. Deus usa, Deus faz. O problema está na maturidade do profeta, quando alguém pede oração e diz, a irmã ora por mim, o irmão ora por mim. Pois não, vamos orar. Senhor nosso Deus, abençoa teu servo. Senhor, atende, ó Pai, nós intercedemos pela vida, pela família, pelo trabalho do teu servo. Amém. Profeta, é que eu vim aqui, que eu ouvi dizer que o irmão é conhecido aí como raio-x. O irmão olha para a gente e vê o íntimo do oculto. Deus não falou nada. Quando é um profeta que, além de ser usado nos dons espirituais, também tem intimidade com a palavra, ele vai responder o seguinte, amado, tem dias que Deus fala, mas tem dias que Deus fica em silêncio. E se Deus está em silêncio para a vida do irmão, não force eu falar uma coisa que ele não falou. Mas por que tem gente que força, que inventa? É o medo de julgamento. Mas vai dizer que o irmão não é espiritual. Mas vai dizer que o irmão não é usado. Mas vai dizer que o irmão não está ligado. Mas vai dizer, não, silêncio também faz parte do plano de Deus. A gente precisa entender, porque
Deus pode falar não. E o profeta às vezes fica assim: Deus, mas eu quero ser usado para a bênção. Senhor, me use, Senhor, para falar apenas sim. Eu quero tanto falar sim. Mas vem cá, Deus não tem hora que fala não para a gente? Tem, irmão. Agora, o problema é Deus falar não e o profeta, para agradar seus ouvintes, fala sim. Aí já saiu. É Deus está em silêncio e o profeta disse: já que Deus não falou, eu mesmo falo de mim mesmo contigo. Aí é o perigo. Nós temos que observar muito. Eu estou falando com pessoas que têm o desejo de serem usadas por Deus. Preste muita atenção. Deus já tem usado os irmãos e vai usar muito mais. Mas guarde só uma coisa: tem dia que Deus não fala. Tem dia que Deus fala uma palavra. Deus já falou comigo e usou um vaso falando uma palavra. Eu não sei se alguém julgou ele. Ah, e esses profetas que só chegam e falam assim: estou contigo. E acabou. Sai isso não é de Deus. Irmãos, quando Deus quer falar uma palavra, não escreva uma frase. Quando Deus quer falar pouco, não inventa introdução, conclusão, para florear. A mensagem de Deus nunca precisou de enfeite. A mensagem de Deus precisa ser entregue do jeito que foi recebida. E se ninguém entender, não tem problema. Quando uma palavra é direcionada a alguém, o que importa é que a pessoa receba. Os outros ficam julgando se não tiverem orientação bíblica, porque não devemos julgar. Então, é o primeiro perigo, falar mais quando Deus quer falar menos. Mas tem um perigo de querer falar menos quando Deus disse mais. O profeta resumir: Deus, essa mensagem está muito comprida, deixa eu escolher o que eu vou falar. Não é? É outro perigo. E Deus diz: não, eu quero que você entregue tudo. Não leve uma vírgula para casa. Se você voltar para casa e não entregar o que eu lhe dei, isso pode lhe prejudicar. Se você quer ser um vaso usado por Deus, devemos fazer e falar tudo o que Deus orienta que seja falado. Né? Então, dentro de todas essas orientações, sobre o que estamos falando? Sobre o desejo de Simão de ser usado. Né? Ele deseja ser usado, mas usou de artimanhas. Usou uma forma que não era boa, legítima, bíblica, divina. E Deus não vai aceitar de Simão que ele se precipitou porque ele desejava. Ele falou em dinheiro: olha, eu quero lhe oferecer dinheiro para ter o que vocês têm. Ele se precipitou. Mas Pedro, não fala nada com ele não. Pegue esse dinheiro aí, por quê? Porque ele está desejando ser usado por Deus. Na verdade, Pedro não alisou, não passou a mão. Ele disse: o dinheiro não. Guarda esse dinheiro para você. Seja contigo para a perdição. Porque isso, na verdade, revelou o verdadeiro propósito do seu coração. Ele estava desejando, mas queria alcançar da forma errada, e ele estava com a motivação errada no seu coração. Então, a pessoa desejar ser usada por Deus não é desculpa para ela se precipitar. Você deseja ser usado por Deus, eu desejo ser usado por Deus, mas não vamos nos precipitar. Vamos deixar que Deus faça. O dia que Deus quiser que eu entregue uma mensagem para alguém, irmão, Ele vai me dar essa mensagem. Se Ele não me deu a mensagem, é porque Ele não quer falar com essa pessoa através de mim, vai levantar outro. Então, deseje,
Mas se alegre se Deus usar outro. Se eu não recebi aquilo, vai chegar o tempo, vai chegar a hora. Deus vai me passar a mensagem que Ele quer que eu entregue, ou vai me usar da forma que Ele quer que eu seja usado, e não sou eu, né? O engraçado é que para Jesus usar Pedro, Jesus teve que ir lá na praia, irmão. Pedro não estava nem aí. Se fosse depender de Pedro querer ser usado por Deus, ele estava esperando até hoje, porque Jesus teve que ir lá. E na Bíblia, aliás, eu vejo algumas pessoas que nem queria, e Deus vai lá e usa. E a gente vê um Simão que quer tanto que acaba botando os carros na frente dos bois, e Deus não usa. Por que isso? É para mostrar que não é por merecimento, não é o seu dinheiro, não é o que você faz, não é o que você dá, é Ele, é a graça dEle, é a unção dEle, é o poder dEle. Quando reteia, Deus quer te usar, Ele vai onde você estiver, Ele desce na terra, entra na caverna e chama Elias, e diz: é você mesmo, Elias, não se esconde não, que eu vou usar você. Eu tenho 7.000 que estão querendo, mas eu vim aqui atrás de você. Sai da caverna que eu vim te usar. Quando Deus quer usar, Ele ouve Moisés dizer: Deus, levanta outro, porque Arão é melhor do que eu. E Deus diz: Arão fala melhor do que você, mas eu não uso o que fala melhor, eu uso a quem eu escolho. E eu escolhi você, Moisés, tira o meu povo do Egito. Gideão diz: eu sou o menor, e Deus diz: pois eu resolvi usar o menor. Levanta e vai nessa tua força, porque eu escolhi você. Jeremias diz: eu sou muito novo, tem gente mais experiente que eu, e Deus diz: não digas eu sou uma criança, porque onde eu te mandar tu irás, o que eu te mandar falar tu dirás, porque as nações eu já te dei por profeta. Deus olha para Jonas e diz: eu poderia ir atrás de outro, Jonas, mas eu vou enviar um peixe para te buscar, porque eu escolhi você e eu quero te usar. Não é merecimento, não é recompensa, é a minha graça. Eu te escolhi e eu vou te usar. Não é porque você quer, é porque antes de você desejar, eu desejei isso para você. Quantos vasos estão aqui? Pode erguer suas mãos e glorificar a Deus por um instante. Labagaxérgia, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui hoje, renovando, enchendo vasos. Elégia, rabachai, camanda e afá sobre regue. Aleluia! Vai ter gente sendo usada por Deus a partir de hoje. Deus vai levantar com muito poder, com muita glória. Deixa que é Ele que vai fazer. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. É Ele. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. Xalabagachura lebergia ras. O que Paulo fez, irmão, para ser usado? Ele estava perseguindo o povo. Ele foi lá para Damasco para perseguir o povo. Jesus teve um encontro com ele no caminho e disse: Ananias, vai lá dizer para ele que ele é um vaso escolhido. Foi Ele quem nos escolheu. Esse desejo de você ser usado por Ele, na verdade, nasceu por causa dEle. Veio dEle. Foi Ele que pôs em seu coração. Nasceu no coração de Deus. É porque Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito conosco. Deus tem um plano conosco. Nasceu no coração dEle.
Deus quer nos usar para a sua glória. Por isso que a gente tem o desejo, mas não atrapalha. O desejo não pode se precipitar, para não atrapalhar, porque é desejo de Deus. É desejo de Deus. Mas às vezes a nossa empolgação, temos que ter cuidado com a empolgação. A empolgação às vezes atrapalha. Às vezes quem se precipita, quem quer muito, mas está com a motivação errada, não recebe, né? Quando ele falou isso aqui, eu te ofereço dinheiro aqui, ó, para eu receber agora. Eu quero receber agora. Estou vendo aí vocês sendo usados por Deus. Simão era igual aquele irmão que vê Benihim lançar o paletó, ele já chega no púlpito assim, ó. Pega no lenço. Se Deus mandou fazer isso, faz mesmo, irmão. Só que se Deus não mandou, não é por imitação que as coisas vão acontecer. Não é por imitação. Se você admira um homem de Deus, parabéns, você está no caminho certo. Agora, não é por imitação. Você precisa receber de Deus o que a pessoa que está sendo usada recebeu. Nós precisamos receber de Deus, para depois ser usado. Não tinha lá os filhos de... Como é que era o nome daqueles que expulsavam demônio lá em nome de Paulo? Filhos de Cefas. Eu expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio só olhou e falou: Jesus eu sei quem é, Paulo também, mas você eu nunca vi. Não, irmão, a Bíblia diz que os demônios bateram nele e eles saíram correndo, pelado ainda. Vergonha terrível. Terrível. Por quê? É porque Deus não queria usar eles? Não, é porque é isso. Não buscou a vida no altar que Paulo tinha, ele queria só, né? A impressão que eu tenho é que no final das contas queria era aparecer. Aparecer. Eu quero saber como eu serei conhecido. Eu serei conhecido como grande expulsador de demônios. Porque assim, se a pessoa tem desejo de expulsar demônio, como é que o demônio põe ela para correr? É porque não se consagrou, né? E por que foi expulsar demônio sem se consagrar? Por que admira Paulo? Porque admirava, porque citou Paulo, né? Citou Paulo até para os demônios, é porque admirava. Mas admirava, mas não seguia. É Simão. Simão é desses crentes que quer púlpito, mas não quer vida no altar. É diferente. Altar é uma coisa, púlpito é outra, bem diferente, né? É dessas pessoas que quer aplauso das pessoas, mas não quer a alma das pessoas, né? O dia que a gente exerce o ministério, não pensando na palma que a pessoa vai dar, nem no tamanho do glória que ela vai soltar, mas pensando na alma que vai ser alcançada, aí você vai ver o ministério florescer. É aquelas pessoas que querem o destaque, que o seu nome seja soprado. Teve até uma vez que uma irmã falou: vou eu soprar o teu nome. Eu vi Rodrigo Montenegro saindo de uma trombeta e crescendo. Eu falei: Senhor, põe esse Rodrigo Montenegro debaixo do nome de Jesus, porque eu não quero que meu nome apareça. Jesus nunca me chamou para ser alguém com nome grande. Ele disse: ser-me-eis testemunhas. Se eu sou testemunha dele, é para falar dele. Eu estou aqui já meia hora falando ou mais. Os irmãos não sabem o que eu fiz hoje, o que eu comi hoje. Não sabem se eu estou com problema ou se eu estou com dificuldade. Os irmãos não sabem a minha conta bancária como está.
os irmãos não sabem o que eu conversei com meus filhos, o que eu enfrentei durante a semana. Sabe por que os irmãos não sabem? Porque eu não vim pregar Rodrigo, eu vim pregar Cristo. Eu vim pregar Cristo. Eu vim pregar Cristo. Está aqui, ó. Está aqui. Cadê o verso? É o 12 que diz: mas como cresce em Filipe, que pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. No verso 5, é esse aqui, esse é o versículo. Olha aqui porque que Samaria foi transformada. Ei, pregadores, irmãos que têm chamado para pregar, vamos aprender com Filipe. Como é que era a mensagem de Filipe? E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Nós somos testemunhas dele. Simão queria poder, mas não queria santidade. Que a gente vê de gente, Deus sopra um avivamento, aí Deus manda arrependimento. Arrependei-vos. Não, Deus, eu falei avivamento. Avivamento não vem antes de arrependimento. Todas as vezes que o povo foi visitado por um poderoso avivamento, eles estavam em quebrantamento, arrependimento. Eles estavam se prostrando e não se exaltando, né? Pessoas que querem os dons, mas não prestam atenção no fruto. Não está errado querer a manifestação dos dons, está certíssimo. Porque as duas coisas são erradas: querer a manifestação dos dons e desprezar o fruto, e querer o fruto. De que adianta ser usado por Deus e não ter o fruto? E abandona os dons espirituais. Está errado do mesmo jeito. O equilíbrio da igreja está aí. A igreja que vive o fruto do Espírito Santo, mas também busca os dons espirituais. Busca os dons espirituais, mas tem vida no altar, e a vida dele dá fruto do Espírito Santo. Um sem o outro não vale de nada. Deixa eu terminar a mensagem. Não falando apenas desse Simão, né? Porque Pedro era Simão também, né? A gente chama Pedro aqui só para não confundir. Tem o Simão de Samaria, né? Que era esse exercia a arte mágica. E tem o Simão Pedro, que era o discípulo. Esse de Samaria queria o que Simão Pedro queria. Mas por que você não vai, para ter o poder que Pedro tem, servir como Pedro serve? Para hoje ele está aqui impondo as mãos e o povo recebendo. Você não viu ele se humilhando lá na praia, todo envergonhado, porque ele errou, mas ele teve coragem de se consertar. Imagine o que Pedro teve que enfrentar para voltar para o convívio da igreja, todo mundo sabendo que ele negou Jesus 3 vezes. Ele teve que enfrentar muita coisa, irmão. Ele teve que chegar lá assim, tipo assim, eu errei, mas Jesus me perdoou, e outra, me fez líder de vocês. Isso é fácil? O que tem de gente que erra, some e morre de vontade de voltar, mas não volta de vergonha pelo que fez, pelo que falou. Então Pedro teve que enfrentar tudo isso para voltar. Não é fácil. Chegando, Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém, em Atos 2. Pensa que foi fácil ficar em Jerusalém? Jerusalém estava toda movimentada para perseguir os cristãos. A Bíblia diz que os discípulos se reuniam de porta fechada, com medo dos judeus. Pedro disse, não dá para a gente orar em outra cidade, não? Nós vamos ter que ficar em Jerusalém?
Ó, é o seguinte, Jesus mandou o seguinte: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E Pedro ficou lá. É por isso que não tinha nem 120 no dia lá em Atos. Por quê? Porque não foi fácil, irmão. Não é para qualquer um ficar em Jerusalém lá por obediência, não. Pedro ficou. Só que Simão quer ter o que Pedro tem, sem obedecer o que Pedro obedeceu, sem passar pelo que Pedro passou, né? E ele foi cheio do Espírito Santo em Atos 2, mas depois a Bíblia diz: e a hora nona, a hora de oração, subiam junto ao templo, Pedro e João, estava lá orando todo dia, 3 horas da tarde, Pedro subia ao templo para orar. Quer dizer, Deus está usando ele lá em Atos 8, é por acaso? Né? E Simão acha que é assim. Chegou hoje, se converteu agora e diz aí, ó, toma um trocado aí, para eu ser usado igual você. Não é por aí, né? Irmãos, você precisa atentar para uma coisa muito importante. Você vai crescer muito no ministério, em nome de Jesus. Mas, quando você cresce no ministério, o que mais vai aparecer perto de você é Simão, querendo tirar proveito daquilo que você recebeu de Deus. Porque o que Simão queria era ter a reputação que Pedro tinha. Lembra que eu falei que ele era o bambambam de Samaria e agora Pedro chegou e é superior a ele? Então, o que ele queria era aparecer no final das contas, né? Então ele se aproximou de Pedro, a gente vê que a intenção não era honesta, sincera. Havia segundos interesses, né? Querendo se aproveitar. Cuidado. Se nunca ninguém se apresentou a você dessa forma, pode ser que um dia se apresente. Pessoas que estão ao seu lado. Simão era crente, era membro da igreja. Aqui diz que ele havia sido batizado já. Verso 13, Simão, ele tendo sido batizado, ficou de contínuo com Filipe, ou seja, ainda era crente assíduo, de contínuo. Eu não estou falando de Simão lá no mundo, ele já era crente, batizado. Mas até crente batizado tem que vigiar, para seguir o propósito correto de Deus. O que aconteceu? Ele chega querendo se aproveitar, né? Se aproveitar. Não foi só Pedro que passou por isso que eu falo, cuidado, porque se tantos homens na Bíblia passaram por isso, você vai passar também. Eu também estou sujeito a passar, né? Geazi foi um desses, que era fielzão a Eliseu, mas não era sincero. Geazi dizia assim: Eliseu, estou aqui com o senhor, viu? Estou aqui para servir, tá? Ó, pode deixar que eu ajudo o senhor em tudo. Eu estou aqui com o senhor para o que o senhor precisar. Aí quando Naamã vem, né, para ser curado, que vai voltar, Geazi está lá com honestidade, dizendo: ó, vamos aqui, ó, ajudar, vamos servir Naamã, é o nosso convidado. Não, Geazi está querendo saber o que ele vai ganhar com isso. Ó, tem aqui uma celebridade visitando o meu profeta. Então, o que eu vou ganhar com isso? Como é que eu vou me promover aqui com essa visita, essa oportunidade aqui? O que eu posso tirar de proveito? Aí ele vê Eliseu dizendo: não, Naamã, quem curou você foi Deus, você não precisa deixar presente nenhum. Aí Geazi olhou e falou: o que eu posso ganhar com isso? Como é que eu vou enriquecer com essa oportunidade? Aí o que aconteceu? Quando Naamã sai para ir embora, Geazi espera um pouquinho, Eliseu foi lá para dentro, ele olha para Eliseu, ele olha para Naamã, olha para Eliseu, olha para Naamã.
sai correndo atrás de Naamã e diz: Naamã, Eliseu mudou de ideia. Ele falou que está chegando lá umas visitas, que assim, o que o irmão sentir no coração, ele vai aceitar, né? Ele fica muito grato se o Senhor, né, abençoar. Naamã, na sua inocência, falou: claro, não, eu trouxe foi para ele mesmo, não dei porque ele disse que não era para dar, mas pode levar. E Geazi não pegou para Eliseu, Geazi pegou para ele. Obreiros que fazem a obra pensando em se autopromover, benefício próprio, o que eu vou tirar de lucro, o que eu vou ganhar com isso, qual é a artimanha que eu vou usar para eu poder enriquecer ilicitamente. Então, ele vai todo escondidinho, né, com as coisas de Naamã, para esconder, e no seu coração ele pensa: deu certo. O plano deu certo porque Eliseu está lá dentro. O plano deu certo porque Naamã já foi embora. Irmão, nunca coisa errada vai terminar bem. Nunca. Não tem, não. O que o diabo quer é convencer de que coisa errada de vez em quando dá certo. Nunca dá certo. Pode passar um dia, pode passar 2, mas vai dar errado. Quando ele pensa que deu tudo certo, que ele chega: meu pastor Eliseu, homem de Deus. Quando eu vejo esse homem, aquelas palavras que todo mundo vê que não é sincera. A diferença de um elogio para bajulação é a sinceridade do coração. Todo mundo vê que não. Eita, isso aí que é. Eu te louvo, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me dá de estar aqui, ao lado deste homem. Eliseu só olha e fala: onde você foi? De onde você vem? Ele fica tão perdido que ele diz para Eliseu assim: de lugar nenhum. Quer dizer, brotou agora, né? De onde você veio? De lugar nenhum. Ele não diz: eu vim da minha casa, eu vim da padaria, né? Não fala. O mentiroso, irmão, chega uma hora que ele se enrola. De lugar nenhum. Tá, você chegou aqui, não foi de lugar nenhum. É um holograma. Você acendeu aqui, apareceu. Porventura não estava o meu espírito quando tu pegaste todos aqueles presentes de Naamã? Eliseu era tão homem de Deus que ele foi transladado. Homem de Deus não precisa ser inspetor, nem contratar investigador. O que Deus quer que ele saiba, Deus cuida para que ele fique sabendo. Deus se responsabiliza. Como é que terminou, né? Aí esse plano de Geazi. Geazi ficou leproso. A lepra que Naamã deixou lá no rio, saiu do rio e entrou em Geazi, né? Por quê? Para mostrar que Deus não aceita. Aí tem gente que diz, voltando aqui para a gente concluir, Atos 8. Está vendo aí? Pedro é que era homem de Deus. Simão foi lhe oferecer uma oferta e ele não aceitou. A gente precisa entender bem direitinho isso aqui. O que Simão estava oferecendo não era uma oferta. Ele estava querendo oferecer dinheiro para se beneficiar. É diferente. A intenção dele não era abençoar Pedro, porque Pedro receberia oferta tranquilamente. Tem gente que é tão espiritual, né? Que às vezes diz: está vendo? Para ser homem de Deus, ele não recebe oferta nenhuma. Não é isso não, tá? Até porque Pedro viveu muito tempo a serviço da obra de Deus,
da época de Jesus. Como é que aqueles 12 homens viajavam com Jesus para todo lado, 3 anos viajando? É porque pessoas abençoavam, ofertavam sim. Ah, mas não vejo na Bíblia ninguém dando oferta para Pedro, mas eu também não vejo Pedro passando fome. Como é que Pedro era sustentado se ele estava aqui em Samaria? Não é porque ele morava lá e trabalhava lá, não, ele estava a serviço da obra. Agora, Pedro demonstrou que era crente mesmo, quando ele chega e oferece um dinheiro. Ei, irmão, que tem de gente que está sendo usado, está crescendo direitinho, está no caminho certo, fielzinho, mas quando vê o cifrãozinho, aí começa a pensar. Imagina se Pedro começa, tá bom, meu filho, obrigado por esta oferta, me dê aqui, Deus vai te usar, Deus vai te usar muito. Não, cuidado, o mesmo Deus que dá unção para Pedro, também tira. O plano do diabo não era só atingir o Simão de Samaria, o propósito do diabo aqui era atingir o Simão Pedro também, porque se ele aceita ali aquele dinheiro, se ele erra, cuidado, nós que lideramos na obra de Deus, se a gente erra, muita gente é prejudicada. Pedro iria comprometer a salvação de toda uma cidade, Samaria toda ficaria prejudicada, né? Pedro olhou para o dinheiro, olhou para o bolso, isso aqui é conjecturando, né? Olhou para o dinheiro, olhou para o bolso, falou, não, é o seguinte, eu prefiro viver com menos, mas tem uma coisa, quando eu estendo a mão, o povo é cheio do Espírito Santo. Se pegar esse dinheiro, realmente eu vou ter uma coisinha a mais, realmente eu vou fazer muita coisa com esse dinheiro, mas que adiantaria eu receber esse dinheiro e não ter mais unção para orar pelo povo? Ele diz para o paralítico, ouro e prata eu não tenho, mas eu tenho uma coisa aqui comigo, que eu quero repartir com você. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu preferi viver na unção. Unção eu tenho, então em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Aleluia! Não é porque Pedro era pobre, não é que pobreza é sinônimo de unção, nada disso. E Deus não usa quem tem muito dinheiro, usa também. E se Deus quiser te dar unção e ainda te dar muito dinheiro, glória a Deus por isso. Eu estou falando dessa passagem, onde um dinheiro que seria dado indevidamente iria atrapalhar a unção, e Pedro iria ter que escolher ou o dinheiro ou a unção, e Pedro diz, eu fico com a unção. Você que tem a unção de Deus, ouça uma coisa e nós já vamos orar para encerrar o culto. Você é mais rico do que qualquer milionário sem Jesus que tem por aí, porque você tem unção de Deus na sua vida. Isso vale mais que qualquer coisa. E o seu exemplo, cheio da unção, vai alcançar não apenas Samaria, não apenas a igreja do Senhor, mas aqui diz que o próprio Simão se arrependeu, porque ele respondeu no verso 24, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Ou seja, Simão terminou reconhecendo que a unção de Deus sobre a vida de Pedro não se conquista com artimanhas, e ele aprendeu da forma certa. Se Pedro não fosse firme nas suas convicções, ele não teria ensinado Simão, e Simão não teria se convertido de verdade. O povo está querendo saber não apenas o que Pedro tem para pregar, mas o povo está querendo ver as atitudes que Pedro tem como um homem de Deus. Amém, amados?